Que bom que estamos aqui. Esse momento, pode... Esse momento, na realidade, já aconteceu. Em outra dimensão, em outro momento, em outro lugar. E nós estamos materializando ele aqui e agora. Começando o nosso evento, veio não sei de onde, de forma palpável, um anjo cantando. Porque cantar é orar 2 vezes. E a Evelyn, não sei o que você é. Só sei que é um objeto não identificado para mim. Estou tentando. Mas lembrando do espírito que agora há pouco você colocou, Leon Denis, a arte é a busca, o estudo e a manifestação da beleza eterna. A música é a médium da harmonia. E a harmonia para o autor é a lei que governa o cosmos, o Evangelho, o amor. De modo que da mente desses luminares surgem ou nascem do Evangelho que existem em seu íntimo eflúvios dessas expressões amorosas. Eflúvios que se transformam em cores, cores que se transformam em vibrações, vibrações que se transformam em sons, e sons que traz a sua mensagem da harmonia que há em ti, como médium da harmonia de outras frequências, para encontrar ou despertar aquilo que está adormecido em nós. Gratidão profunda pelo seu trabalho. E não menos importante a mensagem de João. João é um caso sério, se a gente for olhar a história. Mas o Atílio em especial, falando do reino de Deus, que em realidade está em nós sim, mas para Leon Denis, e em especial André Luiz, na obra O Espírito da Verdade, é uma construção, por isso que ele foi bem claro. É a obra divina no coração do homem. Se é obra, está em construção. Só que o construtor é o próprio homem, André Luiz. Reino de Deus é algo que nós mesmos construímos através dos milênios. E para que isso faça uma diferença, a diferença está na transformação moral, na renúncia e no amor, que foi a mensagem de César Crispim. A tarefa de hoje é falar dos potenciais da alma, não dos potenciais do espírito. Vamos ver onde está a alma no espírito. Porque muitos ainda creem que o espírito é que reencarna. E a reencarnação não existe, lamento dizer a vocês. Nem para Allan Kardec. Porque assim ele acreditava. E a uma altura de sua obra nós começamos a perceber somente a palavra encarnação. Se assim não fosse, ele não teria colocado. Porque ele percebe que não é o espírito que reencarna, é uma fração do que encarna. Para Allan Kardec, apenas um pensamento, conforme consta no Livro dos Médiuns, no item 76. O pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Para Leon Denis, é uma fração do espírito da consciência do ser imortal.
como o Crispim colocou, é uma gota cristalina que vai misturar-se com a terra, onde vai vicejar a fabricação de uma alma, conforme Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida. Então, em cada encarnação, o espírito, com quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, vai fabricar mais uma alma na visão de Ernesto Bozano. Se a mesma lei que rege o micro rege também o macrocosmos, e o micro contém o macro e vice-versa, então é justo imaginar que quem encarna não é a árvore, mas sim uma semente, no formato mais simples, se podemos dizer. Poderíamos dizer reencarnação se fosse um galho da árvore, mas mesmo assim não é a árvore inteira, é apenas um galho quando nós fazemos uma muda. Não daria para dizer reencarnação quando fazemos uma enxertia, porque é a soma de dois seres para a construção de uma só realidade. Dois espíritos habitando o mesmo corpo. Mas para aqueles que leem, mas não estudam Allan Kardec, dois espíritos não podem animar o mesmo corpo. Mas será que leram a Revista Espírita de 1868, onde, perguntando a respeito da alma do mundo, a resposta do Espírito da Verdade nos deixa uma interrogação, no mínimo, bastante complexa. Considerai, pois, todos os espíritos com E maiúsculo, encarnados e desencarnados, como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazer a Terra progredir, enquanto eles mesmos progridem. Se nós fazemos partes de espíritos que estão encarregados de fazer a Terra progredir, dentro de qual espírito você está? De Joana de Ângeles? De Bezerra de Menezes? Porque todos eles estão dentro do Cristo. E são eles os encarregados de fazer a Terra progredir, porque até onde me consta, num dado momento, Jesus afirmou: por agora eu preciso ir. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu vou preparar outros lugares. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, assuma o comando por aqui. E temos notícia, naquele momento, de 70 luminares, 70 ministros que cuidaram das coisas por aqui, enquanto ele fosse preparar outros lugares. E, ao mesmo tempo, Paulo de Tarso afirmou em mais de uma vez: somos células do corpo do Cristo. No outro momento, somos membros desse corpo. Cada um como parte, cada um seria uma parte. Mas ao mesmo tempo somos membros uns dos outros. Eu existo em todos vocês e todos vocês existem em mim. Não dá mais para cuidar apenas de mim e esquecer de vocês. Por isso que a minha plenificação se dará quando eu buscá-la através da plenificação da humanidade. Joana de Ângeles. Então vamos ver onde vamos chegar com o espírito e com a alma. E por algumas situações que eu fui encontrando na obra de Allan Kardec e outros luminares. Na obra A Gênese, encontramos no capítulo 2º, no item 27. O homem, o que está encarnado, é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para um espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, em relação ao corpo,
seria Deus. Se é o Deus, Ele é onipotente, é onisciente, é onipresente. E quem confirma isso é Joana de Ângeles na obra O Ser Consciente. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E nós sabemos. Por isso a autora acredita que a alma nem é uma fração, mas um ponto dessa autoconsciência pura. E podemos dividir o espírito em 4 universos correlatos. O superconsciente, onde está o reino de Deus, o que há de mais nobre e belo que Ele já edificou. O que é imortal, o que não retroage, o que não precisa refazer o caminho. Ao mesmo tempo, outro universo dentro do, chamamos de inconsciente. O patrimônio que já angariamos, mas que ainda não promovemos, que erroneamente chamamos de sombras. Não existe nada que não saíra ou que existe na luz. Sombra depende de quem vê. Se eu olhar para vocês e enxergar somente Deus, porque o que eu estou vendo é Deus, são expressões de Deus. Se eu consertar dentro o que está desajustado, fora tudo estará perfeito, porque eu estou olhando para Deus. De modo que esse inconsciente, como um oceano de informações, de experiências, que no ontem eram até virtuosas, mas de acordo com a fila que vai andando, parece que o que chamamos virtude hoje pode não ser amanhã. Por isso que Allan Kardec afirma: o que é um erro hoje, compreendido, pode ser uma verdade, mas o que é uma verdade hoje pode ser um grande erro amanhã também. De modo que esse chamado inconsciente, onde está arquivado as nossas experiências menos felizes em relação ao que estamos fazendo agora, porque eram felicíssimas quando nós as criamos, e por desconhecê-las queremos expulsá-las. E às vezes não só isso, eliminá-las. E Joana de Ângeles também avisa: não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Até porque, se fazemos parte de espíritos que estamos encarregados em fazer a Terra progredir, eles não nos veem como coisas inúteis, mas sim como possibilidades infindáveis. E ao mesmo tempo que nós chamamos de subconsciente, um setor que gerenciará os equipamentos psicofísicos da futura alma ou do futuro projeto encarnatório. O chamado subconsciente é uma seleção de potenciais do inconsciente que precisa ser promovido ou que precisam ser promovidos, e ao mesmo tempo de frações do superconsciente para ser os orientadores do que irá ser promovido. E esse subconsciente define o nosso comportamento. E ao mesmo tempo, um setor chamado de consciente. E é nesse consciente que a alma vai ser o centro desse eu individual, compondo essa realidade. Então a alma vai ser o centro do eu individual, que na realidade esse consciente é o que nós chamamos de mente. E a mente não mente, porque não é ela que define. Quem gerencia a mente é a vontade, segundo Emmanuel. É a gerente esclarecida da mente. E a mente, para Joana de Ângeles, é uma emanação da consciência. E como laboratório de trabalho na mente, pergunto a vocês: somos nós que pensamos? Ou somos pensados? 900, ou melhor,
95 mil pensamentos são elaborados pelo Espírito a cada 24 horas. Fomos nós que participamos de todos eles? Em média, 2% são úteis. Se formos nós que os criarmos. Mas normalmente o que o Espírito cria, por ser onipotente, é algo sábio para manter a harmonia por aqui. Só de deixarmos de bombardear os nossos corpos, ou os nossos veículos de expressão com pensamentos em desalinho, emoções desgovernadas, palavras em desequilíbrio e atitude em dissonância com a lei, ou com com a lei de amor, ou a lei que rege o amor, o corpo sara, só de pararmos de perturbá-los. André Luiz, Mecanismo da Mediunidade. Então, se a vontade é a gerente, como vimos, é a maior de todas as potências. Costumamos dar outro nome para esta gerente, de eu superior. E Joana de Anjos, na obra O Despertar do Espírito, na sua imensa profundidade, o Espírito se expressa Então o Espírito se expressa através do eu superior que estava dentro dele próprio, que nós chamamos também de vontade, de Cristo interno, de mentor, de anjo da guarda ou de guia espiritual. Vocês podem escolher o nome. Então, na sua imensa complexidade, a individualidade, que é o Espírito, se expressa através do eu superior. E o ponto de manifestação é a mente, porque ele é o gerente da própria mente. A mente, uma emanação da consciência. A mente, para se expressar, de acordo com o que nós formos construir, ela precisa de veículos. E é ela que o constrói, segundo Emmanuel, o perispírito. Ela é uma emanação da consciência, está sendo gerenciada pelo eu superior ou a vontade, e para Joana de Ângeles, a vontade está a serviço da consciência profunda. Então a vontade está a serviço da consciência profunda e, representando a consciência profunda, ela gerencia a mente. Na mente, segundo André Luiz, existe um oceano inesgotável e inestancável de energias. E nós queremos sentar para receber no passe mais um pouquinho, porque não temos o suficiente, por ignorância do nosso próprio patrimônio. Temos a possibilidade de magnetizar a água em meio segundo, mas eu preciso que você magnetize para mim, porque me dá trabalho pensar, enriquecer o que penso com as minhas virtudes. Nada contra coisa alguma. O Espiritismo não condena nada. Ele apenas nos esclarece e cabe a cada um tomar a decisão, por ser a cada um conforme suas obras. Esse aqui sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. A vontade, segundo Leon Denis, pode vencer qualquer situação, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu teria desencarnado há mais de 30 anos. E teria entregado os pontos o ano passado, quando a minha coluna começou a derreter de cima a baixo. Derreter mesmo, que começou a sumir do osso. E foi esta potência, em conexão com a consciência, que enriqueceu o mundo mental e trouxe a ele, porque é a vontade manifestando a intuição que é da consciência profunda, e quando aproxima da mente, gesta os pensamentos. Então a vontade
expressando a consciência, quando ela vai colocar em pauta o que recebeu da consciência, nós chamamos esses elementos de pensamentos. A nossa capacidade criativa em ação, conforme André Luiz. E são os pensamentos que vão encarnar alguma coisa no corpo. Mas a mente precisa de um elemento para expressar-se, nós chamamos de perispírito. O perispírito para Emmanuel é uma exteriorização da mente. Embora Allan Kardec, à época, o perispírito é a individualização de uma porção de fluido universal. A mente, para criar alguma coisa, ela interage com esse fluido. Se interage, permuta e enriquece esse fluido com as suas virtudes, ou as virtudes da consciência, para criar o perispírito ou a materialização do perispírito, criando o próprio corpo biológico. No perispírito, segundo Allan Kardec, na obra A Gênese, existe uma fonte permanente de energias. Permanente, ou seja, inesgotável e inestancável também, conforme André Luiz. No perispírito. Na mente, conforme Joana de Ângeles, na obra Jesus e Vida, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, os recursos são inesgotáveis e nada é impossível de se realizar, desde que se respeite as leis. No corpo físico, há um laboratório, uma farmacopeia com recursos inesgotáveis também, segundo Joana de Ângeles, na obra Desperte e Seja Feliz. E ainda mais, um médico interior, no corpo. E até agora vimos algo que estava na consciência, que é o Cristo interno, o Deus interno, o Cristo interno. Obedecendo à própria consciência, ambos criaram o laboratório, a mente, que é uma emanação da consciência. A serviço da consciência, trabalhando no universo mental, criaram o universo de expressão da mente, que é o modelo organizador biológico ou perispírito, se vocês assim preferirem. E Allan Kardec fala que o corpo físico pode ser gestado nas suas moléculas, átomos, a partir da energia perispiritual. E André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, quando a mente já atingiu mais altos degraus no seu processo de evolução, ela, a mente, que é uma entidade, segundo o autor, pode arrojar de si mesma os elementos para compor os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhes sejam inferiores. Ele não falou de concepção. Falou que a mente tem capacidade de criar os seus corpos. E eu fico imaginando qual será o processo que Buda vai usar para encarnar outra vez. Porque ele está vindo para o cenário terrestre, segundo Divaldo Pereira Franco, com toda a sua equipe. Qual o mecanismo de alguém que transformou o seu corpo em luz? Será que ele precisaria de um espermatozoide? De um óvulo? Há espíritos que no meio da rua materializam, nos dão um conselho, nos dão um abraço, e você está no meio do quarteirão. Quando termina o conselho, a orientação, nos abraçam, se despede, a gente fica meio anestesiado, dá 2 passos e olha para trás para agradecer, não tem mais ninguém. Para onde foi? Porque isso já aconteceu comigo e deve ter acontecido com alguns de vocês. Sabemos que o energismo do corpo, segundo Allan Kardec, se renova totalmente em 2 meses. Mas segundo Camille Flammarion, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, em alguns dias. E em certas situações basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E eu criei uma coluna nova em 1 mês e meio.
o suficiente para não estar numa cadeira de roda, estar andando. Não arrisco ainda pegar um peso mais amplo, porque eu estou testando o equipamento gradativamente. Mas já dá para agachar e levantar rapidinho, abraçar alguém mais baixinho, porque antes eu abraçava, eu ia, mas aí para voltar, a coisa não voltava tão fácil assim. Até aqui temos 5 seres dentro do próprio ser. E tudo isso aprendi inicialmente com Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese. Cada individualidade é composta de individualidades menores e, ao mesmo tempo, componente de maiores. Porque se todos os espíritos encarnados e desencarnados formam a alma do mundo, sob a regência do espírito-chefe, que é Jesus, nós sabemos que o corpo físico é composto por vários sistemas que estão dentro dele. E cada um desses sistemas tem a sua consciência individual. E assim, como o corpo tem a sua consciência, o perispírito como um todo, mas para Allan Kardec no Livro dos Médiuns, o perispírito pode ser fracionado em várias entidades. Corpo etérico, corpo astral, emocional, mental e outros, e cada um como uma entidade ir numa direção. Mas a coisa parece se complicar um tanto mais, já que estamos falando das potencialidades da alma. Dentro do corpo, sabemos basicamente que ele é governado pelos instintos, que geram o universo chamado de subconsciente, e é a partir dali que esses instintos, como embriões dos sentimentos e da inteligência, gerenciam o universo perispiritual e o corpo biológico. Porque no início o homem tinha apenas instintos. E veja a frase: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E qual foi o instrumento que ele disse que o reino de Deus estaria sendo construído dentro do coração do homem? E coração é quando somamos o mental abstrato, o emocional abstrato. Esses dois universos no espírito chamamos de coração. Então é aqui que o sentimento, conhecimento vivenciado, está construindo as virtudes, e elas compondo a própria consciência. Tudo bem por aqui? No início o homem tem apenas instintos. E os instintos são sentimentos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No começo, apenas instintos que, mais avançados e transformados, transformam-se em sensações. Mais instruídas, segundo Joana de Ângeles, emoções. Mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa num único foco todas as sublimes revelações, todas as virtudes. E eu pergunto a vocês: virtudes são seres? Porque nasceram dos instintos. Os instintos, antes de serem instintos, segundo Hernani Guimarães Andrade, foram átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos. E Pietro Baldi narra que agora são pequenas almas instintivas que governam o corpo, que mourejam em nosso subconsciente. Onde nós estamos atuando? No consciente. E o que é que nós criamos quando pensamos em consonância com a nossa consciência? E o Evangelho está em nossa consciência, em nosso coração,
no próprio Espírito, segundo Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia. Mas isso nós vamos ver mais detalhado amanhã. Se tudo isso existe em nós, o que nós queremos saber hoje, que estamos falando de potencialidades, se os sentimentos são pequenas almas, as sensações também o são, já que são elas, sensações, a evolução dos instintos. As emoções que evoluíram a partir das sensações são entidades. É por isso que Joana de Ângeles recomenda-nos a conversar com as imperfeições morais, convidando-as para mudar o curso. Eu estou equivocado ou não enxerguei corretamente quando li a lição Caritas no Evangelho segundo o Espiritismo? E num dado momento o Espírito afirma com todas as letras: eu sou a caridade. E agora, a caridade é uma virtude ou uma entidade também? É o Espírito que afirma, não sou eu. Será que são os tradutores? Ou Allan Kardec equivocou ao anotar? Está muito claro. E mais ainda, no capítulo 19, ele grafa de forma inequívoca: a fé é mãe de todas as virtudes. Se é mãe, é uma virtude também. E se alguém tiver dúvida disso, que é uma entidade que gestou as demais, leia Amélia Rodrigues, estude o capítulo 23 da obra Nos Caminhos de Jesus. Vocês vão ficar, no mínimo, extasiados. 3 entidades se apresentam no alto da cruz ou no ápice da prova do Cristo, para dizer a ele que fracassaram para com ele, pedindo que as levassem para onde ele fosse. E a primeira apresenta-se: tu te recordas, eu sou a fé. E a segunda entidade, eu não sei se é discriminação para conosco, mas olhando para a plateia dá para perceber isto. Porque tem 2 coisas acontecendo: ou os demais homens estão no umbral, ou todos estão no reino dos céus. Mas falam que as virtudes são mulheres, são jovens, mulheres iluminadas. Eu acho que nós homens não estamos com essa bola toda assim. E a segunda, tu te lembras, eu sou a esperança. E a terceira entidade, eu sou a caridade. E como se pedisse socorro ao seu pai, porque ele estava aqui cuidando dos negócios de seu pai. Ele envia o anjo da misericórdia, uma outra entidade. E ele recomenda a esta que conduzisse as 3 para levar o consolo, o esclarecimento, a motivação libertadora para toda a humanidade. Se assim não fosse, como algo pode enriquecer um fluido se não é algo superior a ele e se não nasceu dele próprio? Porque isso está na obra O Livro dos Espíritos, no maior tratado de física quântica que temos notícia, segundo Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, a questão 540. Tudo cresce, tudo evolui, e tudo não me deixa saída. É tudo. Desde o átomo primitivo, que é o princípio inteligente do universo, até o arcanjo, que começou por ser um desses átomos. E o curioso é, Pietro Baldi afirmar na grande síntese, que esse princípio inteligente não aumenta
nem diminui, só se aperfeiçoa. E ele é considerado para o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra A Natureza do Mundo Físico, a matéria-prima do cosmos. E como átomo primordial ou mônada, para André Luiz em Evolução em Dois Mundos, a matéria-prima do cosmos é ele. Mas a matéria-prima que nós usamos na mente também é a mesma energia. Estão alcançando o meu raciocínio? Está muito confuso? Respire fundo. Como estão os neurônios? Estão calmos? Se afirmamos que somos um espírito, sabemos de tudo isso. E ensinar e lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Porque no Evangelho, ainda volto lá, a fé é um sentimento que nasce como homem. Se é uma entidade, nasce comigo, é a consciência que eu tenho da minha destinação futura. Veio para me lembrar. E antes de eu desviar esse pouquinho e fazer a brincadeira com vocês, onde eu estava, para ver se vocês estão atentos. Senão a gente encerra por aqui. O que eu estava falando? Oi? Segundo Pietro Baldi, ele não aumenta nada e não encolhe nada. Ele só se refina. E é uma porção dele que vai compondo, por exemplo, duas mônadas. Quando se unem, formam a base estrutural do fluido universal, segundo vários autores. A começar por Kardec, que afirma na questão 29, ou anota que a base do fluido universal é o espírito, o princípio inteligente do universo. Ele começa como fluido. Veja como fica isso, para ficar mais fácil, vamos seguir o curso. Quem era esse personagem? Um dos sistemas do corpo, que tem a sua consciência individual, porque é a soma de muitos seres. No mínimo um sistema, a composição de vários órgãos que está dentro dele, cada um com sua consciência individual. Esses órgãos têm a sua consciência individual e eles próprios são constituídos de tecidos que têm a sua consciência individual também. Os tecidos são feitos de células que são consciências em miniatura que têm vontade própria. Basta estudar André Luiz no Mundo Maior, quando ele fala do cérebro nas suas 3 divisões e observando um processo de desencarnação de um ser. E quando Calderaro dá uma turbinada no seu centro frontal, que ele mergulha a mente no universo biológico perispirítico e narra para Calderaro: disseram-me que as células não eram escravas e eu estou vendo seres quase livres. E eu não estou vendo onde começa, ou melhor, onde termina a matéria e começa o espírito, ou vice-versa. Porque ele próprio afirma em mais de uma obra que tudo é espírito, mas esse. E sabemos que essas células são feitas de moléculas. Uma célula do sangue, uma hemácia, tem 280 milhões de moléculas mais ou menos. E cada uma tem uma consciência. Porque não existe nada em a natureza, segundo Allan Kardec, desde a confecção de uma molécula até um inseto, um embrião, que não seja uma porção desta energia, desse princípio inteligente, conforme consta na questão 613 da obra O Livro dos Espíritos. Se na questão 540 tudo cresce, que é onde eu parei, que vocês não lembraram, tudo evolui,
desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser um átomo, primeiro obedece aos fenômenos físicos sendo átomos, depois comandam os átomos. Por isso que a energia do corpo físico fatalmente se transformará em instintos. Primeiro obedeceram, e quem comanda o corpo são os instintos, agora vão comandar. E mais tarde vão comandar não só o físico, comandar o mundo moral. E o mundo moral, conforme o próprio livro dos Espíritos, a individualidade moral é a inteligência. E quem comanda a inteligência é a consciência, porque a inteligência só existe daqui para baixo, da mente para baixo, do mundo racional para cá. Para lá, a intuição, que é muito mais. Daqui para baixo, eu sei. Daqui para lá, eu sou. E cada uma das moléculas feita de átomos físicos. E vocês já perceberam que o livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo não fala desse átomo, fala desse. A origem conceptual do Espírito. Esse átomo físico é feito do que nós chamamos de bioenergia, que compõe todo o mundo subatômico e culmina com a energia nêutron no núcleo do próprio átomo. E esta energia, que nós chamamos de bioenergia, na realidade nasceu da matéria mental. A matéria mental é que forma a bioenergia. E a bioenergia teve a sua origem no fluido universal. E a formação do fluido universal, aqui tem mais gente aqui dentro. Se der para tirar, mas alguém pode tirar na imaginação aí também. Não sei se vai dar para tirar. Vê aí. A fila anda, eram 10, agora são 20. Vê se consegue. Ainda tem mais 3, né? Agora vamos deixar só aí para não confundir. Então aqui estaria a matéria elementar. Talvez esteja difícil de montar as pequenininhas. E a fusão de dois espíritos, princípios inteligentes, formam essa matéria elementar. E ela nasceu do psiquismo divino. Conseguiu aí? Pelo menos mais 2, tá bom. Tem mais um. Já tá bom, só mais 2 já tá ótimo. Aí coloca aqui essa coisinha. Essa coisinha. Quase nem dá pra ver, mas eu ponho ela aqui na beiradinha. Vou ter que levar. Então, quando falamos de espírito, o que está na questão 23 do livro dos Espíritos, estamos falando desse aqui. Quando falamos de espírito, com E maiúsculo, na questão 76, estamos falando desse aqui. Aqui a pergunta foi: o que é o espírito? A resposta foi: o princípio inteligente do universo. Na questão 76, que definição se podeis dar dos espíritos, no plural? Os seres inteligentes da criação. Na nota, entre parênteses, da questão 25A, aqui eu estou falando do espírito, o princípio inteligente do universo. Na nota de rodapé da questão 76, agora eu estou falando da individualidade e não mais do princípio inteligente universal. Essa é a matéria primordial, a individualização desta. E individualizar-se é isto. Agora vem para cá. Abre a segunda. Pode ficar aqui de trás. Individualizar-se é isto. 2 ou mais princípios inteligentes, eu esqueci de dizer. A alma é isto.
Ela começa como um ponto de autoconsciência pura. É alguém que fez todo o trajeto, segundo Pietro Baldi, chegou lá e agora tem condição de voltar e dizer para outra semelhante a ela: é preciso que o espírito se ligue à matéria? Sim, para que a sua inteligência se expresse na matéria. Agora ela tem a expertise. Agora ela convida mais um princípio inteligente. Isso. E os dois se unindo forma o que nós chamamos de matéria elementar. Forma uma unidade. E a isso chamamos individualização. A alma, que fez todo o trajeto como partícula consciencial, está conduzindo mais um talento. Alguém confiou a ela um talento. Agora não é aquele que enterrou o talento, não. Essa vai trabalhar mesmo. Então ela já conseguiu assimilar um aluno, está orientando um aluno. Daqui a pouco, esses dois seres, professor e aluno, compõem um universo consciencial que tem condição, pega a próxima, de convidar mais alguém, outro ser que também fez a mesma coisa, e os dois formarem um ser maior. Alguém pensa que a física quântica, ou melhor, o espiritismo estuda a física quântica. É o contrário. A física quântica estuda o espiritismo. Como eu disse, o maior tratado de física quântica é o que está na questão 540. Aqui já tem, tecnicamente, 8 seres, ou melhor, 4 seres compondo uma unidade. E a isso chamamos individualização. E agora, esses 4 vão juntar com outros 4 e compor uma unidade maior. Nós já estamos agora na base da matéria mental. 2 elementos se unem para formar a matéria elementar. A matéria elementar se une para formar a base do fluido universal, que se une para formar a matéria mental, que vai transformar-se na bioenergia, para a composição do mundo subatômico. Com a bioenergia nós podemos edificar os átomos físicos. E a união de 2 ou mais átomos físicos, a composição das moléculas. Agora tente imaginar a quantidade de princípios inteligentes que já existem numa molécula. E agora elas se unindo para formar as células. Tente imaginar a quantidade de elementos que existem dentro de uma célula, que se une para formar os tecidos. Eles vão se unir e se organizar segundo as leis para a formação dos órgãos. Os órgãos na edificação dos sistemas. Os sistemas na composição dos corpos. O corpo biológico, o energismo dele é que vai formar o corpo perispiritual na linha de ascensão. Isso é Pietro Baldi e vários autores. A energia física transforma-se em energia psi. André Luiz também em sua obra. E agora, esta energia psi vai transformar-se juntamente com esse universo perispiritual na alma. Fabricamos mais uma alma. Foi difícil? Agora, essa alma, quando ilumina, ela se torna a própria mente do futuro. E agora ela já pode dizer: eu e ele somos um, ou eu e ele somos um. E a mente, quando se ilumina, se transforma, segundo Joana de Anjos, no eu superior. E ele: eu sou um com o Pai. Tudo isso existe dentro de nós. E por ignorância, por desconhecer os nossos potenciais, entregamos a gerência de nossa vida para outrem.
Nada contra você buscar assistência na medicina acadêmica, ela também é de Deus. Mas precisamos saber para ontem que remédio algum e médico algum do mundo, nem os médicos da medicina espiritual, afirmam que curam quem quer que seja. André Luiz, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos e outros narram. O máximo que fazemos, conforme consta até no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, é vos instruir. Na obra de André Luiz, Missionários da Luz, nós podemos ajudar, podemos orientar, mas não cabe a nós improvisar recursos, porque existe na mente de cada um uma fonte inesgotável e inestancável das próprias energias. Está tanto na obra Evolução em Dois Mundos, quanto em Mecanismo da Mediunidade. Allan Kardec, sabendo por ser, segundo o Dr. Charles Richer na obra Tratado de Metapsíquica, e por José Herculano Pires na obra Agonia das Religiões, doutor em medicina, alguém pode até questionar, segundo seus biógrafos, que ele defendeu brilhantemente o seu doutoramento em medicina, mas ninguém conseguirá contestar que ele foi professor dessas matérias, de anatomia, de fisiologia, de biologia, de química, de física, de astronomia e outras tantas ciências correlatas. E sabendo disso, que a medicina dos homens, se chegasse a esse grau, conforme ele grafa, como se fosse um decreto na obra A Gênese, no capítulo 14, se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras, ele curaria os seus pacientes com as palavras. Agora vamos voltar na Evelyn. Ela cantou e nós vamos falar. Ela está no lucro porque cantar é orar 2 vezes, e nós vamos orar. Orar, segundo Joana de Anjos, é iluminar-se de dentro para fora. E eu vou mergulhar a minha proposta no reino de Deus que existe em mim, e vou trazer as virtudes para que eu leve a palavra que conforte, que consola, que esclareça, para que o outro possa se libertar por sua vez. Então, o meu verbo, com o nome de pensamento, que será enriquecido, qualificado com os meus sentimentos, pensamento que, segundo Kardec, será norteado segundo a minha inteligência. Se eu não tenho inteligência do que vou pensar, o que é que eu vou pensar? Como que eu posso usar o meu poder imaginativo se eu não sei o que imaginar? Como que eu posso imaginar conversando com um órgão se eu não tenho sequer noção do que é o meu coração, o meu fígado, os meus pulmões, os meus rins? Como que eu posso dar uma ordem se eu não sei como eles funcionam? Mas o Espírito sabe. Então, com quem eu devo comunicar antes de comunicar com outros espíritos? Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, professor de medicina também, neurocirurgião, doutor e mestre em psiquiatria, o primeiro espírito que deveríamos receber é o nosso, nas chamadas reuniões mediúnicas. E nós queremos receber espírito de todo mundo para resolver os nossos problemas, morrendo de sede à beira do poço. E mais uma vez eu parei um pouquinho para desviar o percurso proposital, que é que eu estava falando antes. Com quem a gente conversa, se é com um órgão ou com espírito eu. Certo? Então, para que não consultar? O que queres que eu te faça? Porque eu sou uma fração da sua consciência. Você me criou, eu sou um ponto da sua autoconsciência pura. O que queres que eu te faça? O que é preciso fazer por aqui? E veja como é simples. Porque isso é oração. Eu preciso ter a inteligência do que pretendo.
para que a consciência possa gestar um pensamento e enviar até a mim. Como capacidade criativa em ação, e a minha inteligência que vai atuar nesse pensamento, e conforme a minha fidelidade à própria consciência e às leis, ela vai enviar entidades para dar vida ao meu pensamento. Pensamento é uma fração diminuta de possibilidades, mas são as virtudes que vão torná-lo algo real. O pensamento vai dar forma segundo a inteligência e o poder imaginativo. O sentimento, o cinzel, vai dar vida ao que eu estou criando. As palavras vão dar movimento, e a atitude vai fazer com que o verbo se torne carne, torne realidade. E o que é orar, afinal? Eu preciso pelo menos de 4 coisas, porque nesse desdobramento, fora do corpo físico, do próprio perispírito, do próprio mundo mental, conversando com a minha consciência, ela interrogou-me: já que tu queres auxílio, qual a sua meta? Se eu pedir auxílio, eu sabia o que eu queria. Eu quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz. Simples assim, e poucas coisas assim. Mas sabia o que queria. E a segunda pergunta: que é o Cristo para você? Falei: a causa do meu existir, a essência que nutre e norteia a minha consciência, a alma do mundo, na qual tudo que existe no planeta moreja. E eu percebi que esta entidade, que era uma virtude que foi enviada para orientar-me, a intuição em pessoa. Eu vi 2 lágrimas escorrer no seu rosto. Falou: saber o que é você já sabe, agora só falta ser o que você pretende. E para isso você vai precisar de 4 coisas inicialmente, se pretende levar a efeito o seu projeto. Honestidade, meu filho, para consigo em primeiro lugar. Reconhecer a sua pequenez através da humildade. Usar de sinceridade, mostrando que é você que quer colocar a mão na massa e construir a sua obra. E agir com fidelidade após enviarmos os recursos norteadores, por mim representados como a intuição. E neste momento, onde eu estava? Eu estava falando ao Deus em secreto, que era o meu Cristo interno, que em secreto estava me ouvindo, e Ele está a serviço da consciência profunda que por meio dele se expressa. E ambos conversando com a intuição, a fração da própria consciência. Intuição é essa que se incorpora na própria vontade, e quando chega no universo mental, trazendo-nos de volta, transforma no potencial criativo, no pensamento. E nós trazemos as possibilidades. Agora, segundo a minha inteligência, porque eu estudei para pedir algo. Por isso que Allan Kardec alerta-nos no capítulo 27 do Evangelho: na oração, cada palavra deve revelar uma intenção, com lucidez e preferência. E eu preciso de 2 coisas para orar, segundo Kardec: humildade e sinceridade. Humildade para reconhecer a minha própria ignorância, porque se eu soubesse eu já tinha feito algo para ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Se ainda não fiz, humildade para reconhecer a minha própria ignorância. E não por acaso Confúcio já afirmara 500 anos antes de Jesus: a humildade é o alicerce de todas as virtudes.
E Francis Bacon, a consciência, a estrutura das virtudes. Joana de Angelis, a paciência é que organiza esse todo. E para Leon Denis, a fé é que os conduz, porque é mãe de todas as virtudes, conforme também está no Evangelho. Bem na câmera lenta. Honestidade para fazermos essa introspecção, esse exame de consciência, desejando, por exemplo, compreender o próprio corpo. Como que eu posso mergulhar dentro do corpo para analisá-lo se eu desconheço a sua realidade, a sua necessidade até? E Jesus foi muito claro ao dizer: nem só de pão vive o homem. A palavra bem dita, ela se torna algo físico. Isso é Euripides Barçanufo. A palavra maldita, quando transforma-se em carne, geram as dores no corpo. O dilaceramento desse próprio universo. As palavras benditas, segundo Emmanuel, geram vidas, porque vão tornar-se entes vivos. Porque pensamentos, ideias, palavras são entes vivos, segundo Emmanuel Euripides Barçanufo, que ficam em torno de quem os criam, ajudando ou desajudando. Mas agora nós queremos construir uma realidade. Se quiserem aprender a fazer isto, vá na obra As Noures, a terceira obra de Pietro Baldi, que ele vai ensinar vocês, com riqueza de detalhes, a fazer um exame de consciência através da introspecção. E vocês vão perceber, se for estudando a obra, a ascensão do seu pensamento. Se na obra a grande síntese era um decreto, uma vez cometido a falha, vai pagar até o último ceitil. Mas na obra Pensamentos, é um fenômeno analisável em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Eu posso voltar ao passado, atualizar uma palavra de Chico, e foi Joana de Angelis. Para o espírito não existe o tempo, não existe passado e nem futuro. Existe para nós. Estamos aqui nesse espaço-tempo. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Onde eu parei? É um fenômeno analisável em suas causas. Eu posso fazer um autoexame, e eu já li Kardec, já estudei Teoria da Beleza em obras póstumas. O excesso de alimento adoece o corpo. Eu estou trazendo para você metabolizar energia em demasia. Se eu perguntasse isso para o estômago, só ele já responderia: eu nem lembro o que você trouxe ontem. A memória ainda é muito precária. Mas só sei que eu só consigo avisar para o cérebro que já tem o suficiente 20 minutos após ter o suficiente. Agora, para quem mastiga ligeirinho, assim, só chutando para a esquerda e para a direita e mandando para o gol, imagina 20 minutos. Quando eu começo a imaginar, eu começo a criar a realidade que eu estou imaginando. E Allan Kardec nos ensina que pode ser átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Por isso ele estudou homeopatia. Além de estudar a medicina acadêmica em seus mínimos detalhes, percebendo que ela aliviaria os efeitos, sim. É belíssimo o trabalho da medicina para o médico que pelo menos compreendeu e vive
o juramento do pai da medicina, Hipócrates. E tem como lema que seu alimento seja o seu único medicamento. Porque foi isso que o pai da medicina disse-nos. Porque eu não conheço medicamento nenhum que não tenha efeito colateral. Se vocês conhecerem, me avise. E eu conheço laboratórios que criam doenças, aliviam a situação e perturba meia dúzia. Nada contra os médicos conscientes, nem a medicina, nem donos de laboratórios que interessam para aliviar, sem interessar-se pela conta bancária do outro, o sofrimento físico. Mas quando nós sabemos que a dor não está no corpo físico, mas sim no perispírito, precisamos mais de analgésico? Allan Kardec nos ensinou isto. Quando a coisa começava a complicar por aqui, ele saía do corpo e planava nas alturas. E ensinou a receita. Quem ama seus irmãos em sofrimento, ou melhor, quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as angústias da alma, nem as dores do corpo. Vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Por isso, nunca tomei um analgésico para aliviar as dores na coluna, porque não tinha. Eu não escolhi dor para evoluir. Escolhi o amor como única razão do meu existir. Porque aprendi com Joana de Ângeles. Tranquilos? Então, na homeopatia, Allan Kardec percebeu algo que poderia auxiliar-nos com a cura instantânea. Ele percebe que ela tem dois mecanismos vibracionais. Um com a capacidade de reconstruir tecidos físicos. E outro, por ser um fluido, uma energia mais sutil, condição de expulsar os maus fluidos. Quer seja do próprio espírito que está agredindo o seu próprio corpo, ou de um espírito que estaria perturbando esse corpo, se fosse o caso. Então, um bom fluido repulsaria um mau fluido, e a bioenergia, que é algo físico, reconstruiria os átomos, as moléculas, os tecidos físicos. E nós sabemos que na homeopatia, quem comanda os elementos que vão transformar-se na fórmula, as virtudes, a aquisição moral do terapeuta. Não pensa que é aquele ritualzinho que a gente vai torturando o povo, você vai falar que é tal coisa. Então eu faço 100 vezes, 1000 vezes. Mas o Masaru Emoto, o professor cientista, analisando essas estruturas fitoterápicas, homeopáticas, a própria água não chegou à condição de colocar apenas uma frase e a água transformar-se à semelhança daquela frase? Colocar uma gotícula d'água numa flor e depois colher com cuidado essa gotícula d'água que estava em cima da flor e fotografá-la e ela ter o formato da própria flor? Então eu preciso torturar alguém macerando um vegetal para extrair a fitoterapia? Não é isso que está fazendo alguns amigos. Eles colocam a água próximo da planta. E a semelhança de Caena, que estende a mão pedindo a essência, eles pedem para a planta transformar no medicamento X, a partir de sua essência, e enriquecer esse veículo de transporte do energismo, a água, para que nós possamos levar para outros seres que ainda não conseguem fazer isso, sem matar. Não precisa mais torturar a planta para extrair a essência, basta saber pedir. Consciência e com amor. Com honestidade nesse processo de introspecção. O que o meu corpo necessita de fato? Quantidade ou qualidade de alimento? Quantidade de horas de sono ou qualidade destas horas? Porque não é
a quantidade de horas, mas sim onde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou fazendo, o que eu fui buscar, o que eu quero trazer. É que vai fazer a diferença no repouso do corpo. Se eu acabo de assistir um filme violento, um jornal sangrento, e acho que só fechando os olhinhos que a mente não vai conseguir silenciar. Se eu não sei nem o que é respirar, se eu não sei que a respiração consciente pode pacificar as emoções, pode permitir o relaxamento do corpo físico e ao mesmo tempo pacificando as emoções, eu consigo pacificar também o mundo mental com a respiração que me propicia um relaxamento esse que vai me dar condição de concentrar a minha ação e depois sair do corpo para falar com o Deus que existe em mim ou com outro Deus, com os outros deuses que existem fora de mim também. Honestidade. Humildade para reconhecer a própria ignorância. Sinceridade, sou eu que quero aprender a conduzir-me. E fidelidade na aplicação das intuições que fatalmente vamos receber da nossa consciência e das inspirações que vamos buscar em outras consciências. Porque, segundo Miramês, quando a mente não encontra as informações na própria consciência, ela tem autoridade ou autorização de buscar em outras consciências o conteúdo para executar a ação e depois trazer esse conteúdo para gravar na consciência como patrimônio expandido. E a sequência: viver com alegria, exercitando a esperança e ao mesmo tempo a gratidão. E agora com Joana de Ângeles, à semelhança de Amélia Rodrigues, a esperança é a doce presença do amor. E para a autora, antes do amor não existia a criação. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades. Ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Se assim não fosse, como compreender a lição que está no capítulo 19 do Evangelho: a fé divina e a fé humana? A fé é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. Danou-se. Paulo de Tarso nos enganou. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O mais excelente é o amor. A fé passará, a esperança também. Somente o amor permanecerá. Isso está nos originais. O amor é a reunificação das mônadas, lembra da bonequinha mais miudinha? Em unidades cada vez mais amplas. Esse eu posso criar com a minha fé, com o conhecimento. Porque eu estou acionando a mente com o meu conhecimento, com a minha inteligência. E vou aglutinar princípios inteligentes. Não é isso que lemos em Kardec, na questão 603 do Livro dos Espíritos? Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de gerenciar esse energismo vai assimilar uma porção de princípios inteligentes, que, segundo Leon Denis em O Grande Enigma, vai gravar neles a sua inteligência, as suas virtudes, para que eles, de seres simples e sem ciência, comecem a receber as diretrizes da inteligência dos sentimentos através do exercício do pensamento, da imaginação, da palavra verbalizada ou não.
Então a esperança é a doce presença do amor. E percebemos nitidamente que se há a doce presença do amor, o amor sintetiza a substância que gera e nutre e a lei que organiza e mantém. Então é ao mesmo tempo uma universidade que nos fornece as diretrizes e, no outro extremo, a matéria-prima para a construção daquilo que almejamos. Se são forças vitalizadoras, a bioenergia, a matéria-prima. Mas se são leis, se eu quero criar hormônios para reorganizar, virtudes que vão encarnar para transformar-se nesses mensageiros. A alegria é uma virtude que abre os espaços para que esses elementos vitalizadores venham experienciar conosco aquilo que pretendemos, como construção ou aprimoramento de mais uma virtude, ou a transformação de um vício em virtude. Tudo bem? Pode seguir. Alegria de viver. Eu abro espaços no meu universo para que haja interação entre o meu universo e outros, porque ninguém consegue pensar sem interagir. Então algo vai sair de mim e algo vai entrar em mim. O Cristo que está dentro sai e o Cristo que está fora entra. E ao mesmo tempo, a esperança está aqui para trazer as intuições e a matéria-prima. E a gratidão é o trabalho em si. É a transformação desta matéria-prima através das forças diretivas da intuição na ação. Por isso, Emmanuel alerta-nos. Oração é força. Ação é serviço. E André Luiz completa. A oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos elementos força. E Evangelho para Joana de Ângeles é força, vitalidade, vida. Nós vamos detalhar amanhã. E o que é que está em nossa consciência? O Evangelho. Nós vamos colocar esta força que são as virtudes, o amor, na ação, ou as possibilidades. Porque temos em nossa consciência forças inatas, o patrimônio que nós construímos, e ao mesmo tempo forças ou recursos latentes, o que está à nossa disposição, as possibilidades para o vir a ser. Então a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores, juntos, em exercício essas três virtudes, fortalecem o sistema imunológico em mais de 300 mil vezes, segundo a ciência. Precisamos do que mais para sarar? Ficou muito confuso? Amanhã a gente tenta explicar um pouquinho. O Crispim falando da excelência do amor, e depois o reino de Deus está dentro de nós, mas agora o mecanismo para colocar esse reino de Deus em ação. E na confecção do segundo livro, porque só agora, como lembrou Luiz Henrique, o livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo foi concluído. Somente agora. Mais de 25 anos de estudo, mais de 7 anos para colocar no formato de livros, de um livro, e quase 6 anos para corrigir algumas falhas. Agora está pronto. Agora não mudará mais. E nesse livro você vai, no mínimo, perceber 2 parágrafos que eu não os escrevi. Eles foram materializados dentro de um livro diagramado e foi eu que fiz a diagramação, a finalização dela. E eu não lembro desses 2 parágrafos. E ao mesmo tempo mais uma informação que tudo é feito de mônada, de átomos primitivos, todas as coisas. E no segundo livro, o de Sal da Terra, a Luz do Mundo, o primeiro nome é o mesmo.
A primeira terapêutica é o Evangelho que está em nós. A alavanca para colocá-lo em ação é a oração. A força resultante é a bioenergia. E se eu não conseguir de dentro para fora, eu importo de fora para dentro o alimento, que é o mesmo Evangelho que está na natureza vindo para dentro de nós. Se eu não conseguir de dentro para fora, como um indiano que está com quase 90 anos, que desde os 11 anos de idade não come e não bebe nada, coloca o Evangelho em ação e interage com a natureza e fabrica tudo que necessita, eu posso importar, mas sabendo que alimento não é só o que se come, é o que se ouve, é o que se vê, é quem eu abraço, ou seja, tudo que entra em meu psiquismo. São considerados esses seres, com essas frequências vibracionais, alimentos diversos. Que Deus nos abençoe em mais esse instante divino e que possamos, fora do corpo, se interessarmos pela pauta, daqui a pouco darmos continuidade e amanhã voltar com as ideias mais claras para falarmos desse reino de Deus e do seu acionamento, do fazer acontecer como autores do nosso destino, como construtores de nossa realidade. Muita paz, muito obrigado a todos.